Bom dia, boa tarde, presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse é um vídeo que eu estou fazendo exclusivamente para o senhor, que eu prometi. Meu nome é Wallace Gomes dos Reis, o senhor já sabe, mas quem for assistir o vídeo, fica aí meu nome. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Eu queria fazer esse vídeo ontem, dia de São Miguel Arcanjo, São Uriel. Não é dia de São Uriel, mas São Uriel também é arcanjo. O destinatário é o senhor, um vídeo pessoal. Bom, esse vídeo, o objetivo dele é o e-mail que eu mandei. O senhor está cometendo muitos erros. E eu preciso avisar o senhor os erros que o senhor está cometendo. Já avisei vários, né? E nesse vídeo eu vou explicar por que são erros, o que vai acontecer, principalmente em relação ao TRF6, Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que está para ser criado. Eu tenho um rascunhinho aqui, ó, pequeno. Depois ele vem mais para uma folha aqui de provas e outra aqui de geopolítica. É muita coisa, não sei se vai dar para fazer tudo, não sei se vai ficar bom, não sei se eu vou esquecer alguma coisa, mas eu tenho que fazer. Bom, vou abordar aqui nos objetivos o acordo que foi feito aí com Michel Temer, julgamento. É o principal desse vídeo, julgamento espiritual que está acontecendo. Um julgamento que todos os anjos e os demônios do universo estão olhando para o Brasil e para o senhor, então o senhor tem que tomar cuidado com as suas decisões. Então, o que o crime organizado fará? O que ele vai fazer? O senhor não entende nada de crime organizado, de satanismo, entende pouco de política. Isso não é uma crítica, isso é bom porque o senhor não fez parte do crime organizado, a parte política do crime organizado. Eu faço parte porque eu combato, então eu sei o que acontece. Então vou ter que ensinar para o senhor isso. O que eu farei com relação a isso, de acordo com a omissão do senhor. O que Deus vai fazer e o que vai acontecer. Vou falar da China, da guerra que se aproxima, dos meus processos, o que ele tem a ver com isso. Alô? Não, o Wesley não tá não. Não, ele foi no dentista. Quer deixar recado? Não, daqui a umas 2 horas ele tá aí, eu peço pra ele te retornar. Hein? É. Tá. Nada. Tchau. Então, presidente, continuando aqui, eu vou falar do André Mendonça. Importantíssimo falar do André Mendonça, do recuo que o senhor fez aí por conta desse acordo, da geopolítica do Brasil e da América Latina. A questão da geopolítica do Brasil, da América Latina, da China, da guerra que está se aproximando, talvez eu faça num outro vídeo, porque só essas coisas que eu tenho que falar com o senhor sobre julgamento espiritual já é muita coisa. Então talvez não dê tempo e talvez o meu irmão volte aí. Eu estou aproveitando o tempo para fazer esse vídeo, que eu tentei fazer segunda, terça, quarta, não consegui. Provavelmente não vou conseguir fazer amanhã, estou aproveitando esse tempinho aqui. É muito difícil fazer vídeo pro senhor. Qualquer tipo de vídeo, né? Pra mim é difícil. Pois então, vou falar aqui de 3 tópicos. Da guerra espiritual, que é o primeiro e o mais difícil de falar e de ser compreendido. O segundo tópico, eu vou falar do julgamento das suas ações e das suas palavras. No terceiro, sobre lei espiritual, testemunho, provas e exemplos. Tudo isso é relacionado ao julgamento espiritual, não é? A
apesar de eu estar falando aqui de questões espirituais, tudo está diretamente relacionado aos atos temporais do Senhor. O Senhor que eu falo não é Deus não, é o Senhor mesmo, Jair Messias Bolsonaro. Então toma cuidado. Vou ter que explicar isso mesmo, não vai ter jeito. Então, presidente, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela trata de um julgamento. É um julgamento. O pessoal fala de salvação, o pessoal fala de boas ações, o pessoal fala de pecado, o pessoal fala de tudo. Resumindo a Bíblia é um julgamento. Ponto. Começa com a condenação de Adão e Eva, tem uma regra, tem uma lei, eles obedecem e são julgados e condenados. Ponto. Termina no Apocalipse, que é um julgamento. Então o que acontece no mundo espiritual é um julgamento. Na verdade são dois julgamentos. Eu vou explicar os dois. Bom, aqui no mundo temporal, em qualquer situação, qualquer época da história da humanidade, em qualquer época em qualquer país, sempre existiram regras. Os contratualistas da filosofia, eles afirmam que a regra foi inventada, nunca existiu, de repente alguém chegou lá e inventou isso aí, é mentira. Sempre teve regra. Em qualquer lugar sempre teve regra. Só que essas regras, essas leis temporais, elas são uma cópia mal feita das regras espirituais. As regras espirituais, elas são perfeitas e elas são, como é que eu vou dizer, elas são imperativas. Não que as regras temporais não sejam imperativas, elas são imperativas, mas elas são cumpridas se o pessoal quiser. Aqui existe o livre-arbítrio. No céu, no mundo espiritual, não existe livre-arbítrio. Existe a regra, existe a lei é cumprida. Ponto. A lei é cumprida. Tem que entender isso. A lei é cumprida. A lei, quem fez foi Deus, ele é todo poderoso, ele cumpre. Deus não é um juiz corrupto. Deus é um juiz santo, perfeito, justo. Ele cumpre. Então vamos para esse julgamento. Nesse julgamento, Deus é o juiz, Jesus Cristo é o advogado, o Espírito Santo é o promotor e o diabo é o acusador. Nesse julgamento existem provas materiais, que são documentais, provas testemunhais, existem testemunhos, eu sou uma testemunha, e existe a confissão. Não é? Todas as pessoas que foram julgadas, elas vão chegar na frente de Deus. Na frente de Deus ninguém consegue mentir. As pessoas vão confessar os seus pecados, os seus crimes. Um julgamento perfeito. Então, esse julgamento, ele é um julgamento individual. Cada pessoa vai passar por esse julgamento. Vai dar conta de si mesmo. Todo joelho se dobrará. É o que vai acontecer. Existe um outro tipo de julgamento. Um julgamento que ele já aconteceu, que foi o do domínio do mundo, domínio do planeta Terra. O planeta Terra era de Deus através de Adão. Adão entregou para o diabo quando ele resolveu obedecer ao diabo. Então o diabo mandou ele fazer uma coisa, ele foi lá e fez. Na verdade o diabo não mandou fazer, convenceu a mulher foi lá, falou com ele, papinho na orelha, foi lá e ele foi. Direto ou indiretamente ele obedeceu o diabo. Uma vez que ele obedeceu o diabo, existe uma lei.
a lei diz que nós somos servos de quem nós obedecemos. Então Adão obedeceu o diabo, ele se tornou servo do diabo, aquilo que era do Adão passou para o diabo. Quando Jesus vem e morre na cruz, ele consegue resgatar o domínio do planeta Terra. Só que isso não é imediato. Houve o julgamento aconteceu, transitou em julgado, beleza, passamos para a execução. Na execução, Jesus, através do reino de Deus, tem que ir tomando posse do mundo, do planeta Terra. Então o que acontece? Teoricamente, legalmente, existe uma decisão de Deus. As decisões de Deus, elas transitam em julgado no mesmo momento, não cabe embargo de declaração, não cabe recurso, porque Deus é perfeito. Então ele dá decisões perfeitas. E ele é a última da última instância. Então Deus deu uma decisão, o planeta Terra agora é de Jesus. Acontece que o que acontece? Jesus, ele tem um documento dizendo que o planeta é dele, mas ele não tem a posse continua sendo do diabo. O reino de Deus, formado pelos apóstolos inicialmente, ele vai avançando e tomando posse dos territórios que existem no planeta. O Brasil é um desses territórios. O que o diabo, que não tem a propriedade do território, de nenhum território, ele não tem a propriedade, mas ele tem a posse. O que ele faz? Ele tenta impedir a execução da reintegração de posse de Jesus. E como é que Jesus vai fazendo isso? Ele vai, através de um outro processo de execução, ele vai, através do reino de Deus, tomando posse, invadindo e tomando posse legalmente dos territórios que já são de propriedade dele. Então por isso que Jesus vai falar que as portas do inferno não resistirão ao avanço do reino de Deus. Então o reino de Deus, ele avança, ele mete o pé na porta e entra no território do reino das trevas, do inferno, cuja posse está com o diabo, mas o diabo não tem a propriedade, o reino de Deus vem e toma posse. Entendeu? Como é que funciona? O Brasil está no meio desse julgamento. Então, um julgamento, ele é individual de cada pessoa. Cada pessoa vai dar conta de si. Um outro julgamento é o do reino de Deus, do avanço do reino de Deus. Então, nesse julgamento de posse ou não, nesse julgamento de posse ou não, o Brasil está inserido. O Brasil, ele sempre foi do diabo. Então, na época do Império, o Dom Pedro II, o Dom Pedro I era maçom, o Dom Pedro II era um cara legal, tal, mas havia uma escravidão, havia injustiça, havia um montão de coisa. Depois vem a República, piorou um pouquinho. Depois vem um montão de coisa, política café com leite. Depois vem a regime militar. Aí vem a redemocratização, só partido de esquerda. E agora, depois de 500 anos, Jesus conseguiu não só a propriedade do nosso país, mas conseguiu a posse. Ele coloca pela primeira vez um homem verdadeiramente cristão, com valores justos, na presidência da República. Então, Jesus consegue a posse do território brasileiro. Essa posse, ela ainda não se completou totalmente. Por quê? Porque o Senhor não consegue governar.
Então, o diabo, ele entra com uma petição para Deus, reivindicando a anulação do termo de posse de Jesus, do reino de Deus. Para ele fazer isso, ele precisa cometer injustiças. Por quê? Porque ele tem que provar que o Brasil e o povo brasileiro e as autoridades do Brasil, que representam o povo brasileiro, todas essas pessoas, elas servem a mentira e a injustiça. Então, uma vez que o diabo consegue provar, o Senhor deu a posse para Jesus, para o reino de Deus, mas eles não servem a Jesus, eles servem a mim. A mim, que eu falo, não eu, Alice, não, tá? O diabo falando. Eles servem a injustiça e a mentira. Uma vez que o povo brasileiro, as autoridades brasileiras servem a mentira e a injustiça, eles servem ao diabo. Então o diabo, ele tem a posse de todo esse território brasileiro. A decisão que dá a posse para Jesus e para o reino de Deus, ela é revogada, ela é anulada. Então eu estava explicando para o senhor como é que isso funciona. Já expliquei em e-mail, escrevi, não adianta, tem que falar, né? Então, assim que o senhor tomou posse em janeiro de 2019, já teve lá o genocídio de Brumadinho. Já tinha tido o de Mariana, teve o de Brumadinho. E de 2019 para cá, o Brasil se tornou um caos. O Brasil se tornou um país que impera a mentira, que impera a injustiça, que pessoas são... Aí existia, antes de 2019, um mínimo de Estado democrático de direito, hoje não existe mais, pessoas são presas injustamente e a situação está complicada. O diabo, ele tem argumentos sólidos para fazer uma reivindicação ao juiz, que é Deus. Jesus não tem argumentos sólidos para manter essa liminar de posse do Brasil para o reino de Deus. Então, todos os dias, os agentes satanistas do diabo, eles apresentam argumentos para o diabo apresentar a Deus. Deus é justo, Deus segue a lei, está escrito na lei, Deus tem que cumprir a lei. Ele está dando um tempo para ver se o senhor faz alguma coisa. O senhor tem que dar argumentos para Jesus, de que o Brasil é um país que cumpre a lei, que é justo, que não segue a mentira, que segue a verdade. E eu vou te falar o que está escrito na lei. Na lei não está escrito que se tiver um monte de tempo, o território é do reino de Deus. Na Bíblia não está escrito que se o presidente falar todo dia de Deus, o reino é de Deus. Na Bíblia não está escrito que se o pessoal andar de roupa social e um tijolo de Bíblia debaixo do braço, que o território é do reino de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: você é servo de quem você serve. Você serve a mentira, o pai da mentira é o diabo. Você serve a verdade, Jesus é a verdade. Então, o diabo, ele tem diversos argumentos para retomar o território brasileiro. Outra lei que existe, ela é sobre a casa dividida. O que essa lei diz? Ela diz que a casa dividida não se susterá. O que isso quer dizer? O reino das trevas, ele não se divide, nunca se divide. Quem é das trevas, quem é do mal, trabalha para o mal, ponto.
Já quem é do reino de Deus se divide, normalmente se divide. Eu não me divido. Por isso que eu gosto de andar sozinho, eu não me divido. Como que isso acontece? O reino das trevas, sabendo dessa lei, ele se infiltra no reino de Deus. Então ele se infiltra nas igrejas, ele se infiltra no governo, no seu governo, e ele passa a sabotar o reino de Deus. O reino das trevas, ele não se divide. Ele pode fingir, ele pode mentir, ele pode fazer um montão de coisa, ele pode enganar, falar que tá com você, eu vou te ajudar, vou te dar um dinheirinho aqui para você reformar a sua igreja, e eu vou conseguir aqui os votos para você aprovar tal coisa. Tudo mentira. O reino das trevas não se divide. É por isso que não existe acordo no julgamento espiritual. Não existe a possibilidade de Jesus e o diabo se darem as mãos e falar, tudo bem, então você fica com uma parte, eu fico com outra, a gente vai conviver junto aqui. Não tem dessa. Não existe isso. O que existe é a separação do joio do trigo. O reino das trevas é o reino das trevas, ponto. Vai todo mundo para o inferno, beleza. O reino de Deus, como ele é normalmente infiltrado, tem que acontecer a separação do joio do trigo. Então quem está dentro do reino de Deus, tem que chegar alguém brabo, de preferência, e separar o joio do trigo. Falar, você é bom, você vai ficar aqui, você é joio, você vai pro lado de lá. Ah, mas não, eu vou ficar em cima do muro. Não vai ficar em cima do muro. Ou você realmente fica aqui e vai ser do reino de Deus, ou você vai pro muro de lá. Vai embora, não existe em cima do muro. Minha função, separar o joio do trigo. Por quê? Porque no julgamento de Deus, Deus não destrói o justo com o ímpio. Uma vez que o ímpio está inserido dentro do meio do justo, dentro do reino de Deus, Deus fica de mãos atadas, ele não pode destruir. Então, uma das artimanhas do crime organizado é sempre se esconder atrás de um justo. Ele faz o mal dele atrás de um justo, porque se a pessoa for para cima, o justo está lá na frente. O crime organizado está escondido atrás. Um exemplo desse, por exemplo, é o Zema, que eu mandei um e-mail explicando a situação lá. O crime organizado estava me atacando, eu fui para cima do crime organizado, de repente o crime organizado entrou atrás do Zema, enganou ele, colocou ele ele entrou na frente. Aí agora que eu tenho que fazer as denúncias contra o crime organizado, o Zema está lá na frente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Zema? Não tem jeito. Então o que o Zema tem que fazer? Ou ele realmente passa para o reino de Deus para ser uma pessoa justa, ou ele fica no reino das trevas. Em cima do muro ele não vai ficar. Se ele ficar, ele automaticamente passa a ser uma pessoa injusta, que pertence ao reino das trevas, servo de Satanás, mesmo não sendo satanista, mesmo não sendo corrupto, mesmo não sendo membro do crime organizado. Ele passa a ser e vai ser atropelado junto, vai ser destruído junto. É assim que funciona. Erro que o senhor está começando a cometer. Por isso que eu estou fazendo o vídeo. Não fiz para ele, eu escrevi para ele. Como eu considero mais o senhor do que ele, considero o Zema, mas eu considero mais o senhor, então eu não estou fazendo o vídeo. Bom, o julgamento. Nossa, é muita coisa. 24 minutos é muita coisa. Vamos falar aqui do Saul. Eu sempre falo com o senhor sobre o Saul, não cometo os mesmos erros do Saul. O senhor sempre comete. Já estou ficando bolado, estou perdendo a paciência. Então eu vou falar a última vez, vou explicar detalhadamente. Aí depois, se eu perder a paciência, ninguém vai falar que eu não avisei. O Saul, Deus deu uma ordem para ele: vai lá, destrói o mal, destrói tudo.
Não deixa nada. Destrói tudo. Essa era a missão do Saul. Saul foi escolhido por Deus, ungido. Então não venha me falar que mas Deus está comigo e tal, não sei o que. Deus vacilou, Deus passa o cerol. Então o Saul, ele tinha que destruir o povo lá, os agagitas, e ele não fez isso. O que não significa, o pessoal acha que é muito importante, não significa que eles não foram destruídos, né? O profeta Samuel chega e mata o rei lá, mata todo mundo. Não matou todo mundo, sobrou gente, sobreviveu gente. O Saul não cumpriu não cumpriu a missão. Mas o Samuel chegou e matou o restante. Ou seja, o senhor está preocupado aí com a questão do Brasil. Deus não precisa do senhor para resolver o problema do Brasil. Ele está usando o senhor em primeiro lugar, ele tem outras opções. Eu vou explicar isso mais pra frente, quando eu for falar da Rainha Esther. Pois bem, o Saul, ele cometeu um erro terrível, que não foi apenas esse de não ter destruído os agagitas. Ele perseguiu Davi. Davi era um homem justo, de Deus. Então, quando você persegue uma pessoa justa, Deus é obrigado a passar o cerol. Por quê? Porque existe um julgamento. Nesse julgamento, a pessoa ela vai se omitindo, ela vai fazendo um montão de coisa que não deveria fazer. Então, mas na hora que ela brinca com o escolhido de Deus, na hora que ela pode até cometer injustiça com outras pessoas e tal, de forma coletiva, mas na hora que ela brinca com o escolhido de Deus, meu cara, aí lascou. Aí lascou mesmo. Brinca com o escolhido de Deus, vai se lascar. Então toma cuidado com o que o senhor faz com as pessoas escolhidas de Deus. Eu sou uma dessas pessoas. O André Mendonça é outra dessas pessoas. Existem algumas outras que o senhor se omitiu e prejudicar, ainda não viu o senhor diretamente prejudicar ninguém. Mas toma cuidado. Está começando a cair nesse erro. O crime organizado e os satanistas convenceram o senhor a se omitir. Até aí tudo bem, o senhor está se omitindo, o pessoal tentando convencer o senhor a fazer alguma coisa. Não entra nessa de prejudicar o escolhido de Deus, não. Não entra nessa não, vai se dar mal. Então, o Saul cometeu esse erro de perseguir o Davi, de prejudicar o Davi, mas ainda não foi o pior erro dele, não. Cometeu um outro erro terrível. Ele tinha que tomar uma decisão. O Saul era ungido de Deus, morava em Israel, povo de Deus, cheio de sacerdote, profeta. O Samuel tinha morrido, mas tinha outros lá. Deus não deixa o povo desguarnecido de profetas. Nunca deixou. Só procurar. Tinha um monte de gente pro Saul procurar conselho. Ele foi numa feiticeira, ele foi numa bruxa. Em vez do Saul procurar um conselho de alguém ligado a Deus, ele procurou conselho de uma pitonisa ligada ao diabo, a Satanás. É muita burrice, cara. É muita burrice. O senhor conhece alguém assim, presidente? Na hora de tomar uma decisão, procurou um bruxo, um satanista?
Conhece alguém assim? Vamos falar do Temer daqui a pouco. Pois então, o Davi, ele tomou uma atitude diferente. Davi, quando ele tinha que tomar uma decisão, ele procurava o Natan. Aliás, o Natan, ele tinha a porta aberta para ir lá no palácio, quando que ia lá, trocava ideia, voltava, ia. Dava uns apertos no Davi de vez em quando, aconselhava, tal. É assim. Os outros, eu acho que foi o único rei de Israel em que um profeta tinha a porta aberta para entrar. Se aconselhava com o profeta. Se deu bem, né? Os outros se deram mal. Eles foram burros, né? Foram burros. Eles gostam de escutar gracejinho no ouvido, né? Não me elogia, puxa saco, não sei o que. Aperto ninguém gosta de escutar, né? Ah, se deram mal, mas tudo bem. Então, chegando agora na parte da Esther, Rainha Esther, que a pessoa entender de forma clara como é que funciona o mundo espiritual. O que está acontecendo com o senhor? O que pode acontecer dependendo das suas decisões, das suas atitudes. Um cara chamado Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução da Bíblia, era o pai adotivo de uma menina chamada Radassa. Essa Radassa, ela foi escolhida esposa do rei da Pérsia. Por que isso aconteceu? Porque Deus já sabia que no futuro um cara chamado Amã iria tentar exterminar os judeus, como sempre tentaram exterminar os servos de Deus, tanto os judeus e de 2000 anos para cá, os cristãos. E Deus já preparava alguém para intervir. Deus gosta de preparar pessoas fracas, né? Ele gosta de preparar pessoas fracas para mostrar que Ele é forte, que Ele é poderoso. Então Deus, Ele escolhe as pessoas, como Ele escolheu o Senhor, não é? Deus não escolhe as pessoas de forma autoritária. Deus não é um ditador. Ele só escolhe pessoas que pedem para ser escolhidas. Então a pessoa está lá, vendo, igual o senhor, vou colocar o senhor, exemplo. Está lá, vendo um montão de corrupção, um montão de coisa errada e tal, não sei o que. Fala, aí Deus, pô, um montão de coisa errada acontecendo aí, só não está vendo, não faz nada não. Aí Deus olha e fala assim, tá, eu quero fazer, mas não tem quem faça. Aí a pessoa, o senhor, já teve essa conversa com Deus. Você lá, mas tem lá o presidente, tem lá um montão de autoridade, tem um montão de juiz, de ministro, lá, manda eles fazer. Aí Deus fala assim, não, eles não querem fazer, não, eles não estão afim de fazer. Eles estão afim de ganhar dinheiro e ser corrupto. Aí Deus fala assim, não tem ninguém para fazer, quero fazer, mas não tem ninguém para fazer. Aí o senhor fala assim, ó, se o senhor quiser, eu dou um jeito nesse país. Acabo com essa corrupção, acabo com essa putaria, acabo com esse negócio tudo aí, e nós vamos fazer o país ficar bom. Beleza. Aí Deus olha assim, você, meu cara, tá, você não consegue não, mas com a minha ajuda, com a minha força, com o meu poder, você consegue, tá, beleza. Mas não agora, não é agora. Por quê? Você tem que ser preparado, tem que ir pro deserto, tem que sofrer um pouquinho, tem que estudar, tem que ter experiência. No devido tempo, Deus olha e fala assim, agora chegou o momento, o cara tá preparado, vou colocar ele lá na presidência lá para ele resolver isso tudo aí. Vou colocar na presidência, vou dar uma ajuda que ele precisa, vou dar a força, vai ser difícil, tem que ter fé, por isso que existe a fé. Não existe Deus resolve e depois eu vou, existe eu vou e depois Deus resolve. É assim que é a fé. Então, a mesma coisa aconteceu com a Radassa. A Radassa estava lá. E o Amã, que
era primeiro-ministro do rei, ele queria destruir os judeus. Aí houve um decreto do Amã. Vamos lembrar aqui, quem que é Amã? Amã é um descendente dos Agagitas. Amã é um descendente de um dos caras que o Saul deveria ter destruído séculos antes e não destruiu, não matou. Porque o mal ele não deixa de tentar alcançar os seus objetivos malignos. Se há um acordo, se há um recuo, se há uma abertura de tempo para ele se reorganizar, depois ele vai voltar. Nisso que o senhor tem que se ligar das consequências da omissão. O que pode acontecer com o senhor, com a sua família e tal. Vou explicar isso direitinho. Pois então, o Mardoqueu, ele chega pra filha dele, a rainha Esther, e fala assim: ó, o Amã tá aí querendo destruir o povo judeu. Você é a rainha, pode ser que Deus tenha te colocado aí por causa desse momento. Pode ser não, foi por causa disso. Né? Da mesma forma, o Brasil está para ser destruído pelos comunistas. O senhor foi colocado aí para esse momento. Pois então, o Mardoqueu chega para rainha Esther, fala isso e completa. Só se você se omitir, que aí ela vem com papinho, né? Papinho furado. Tem que ter papinho furado. Eu não posso. Eu não tenho poder. Isso não é responsabilidade minha. Isso é de outro setor. Eu posso morrer, o rei vai me matar. Sempre tem desculpinha. Eu não tenho apoio. Sempre tem a tal de desculpinha. Igual o senhor, dá uma desculpa. Aí a rainha Esther deu um montão de desculpa pro Mardoqueu. O Mardoqueu chega pra ela e fala assim: menina, os judeus não serão destruídos. O Brasil não vai ser destruído pelos comunistas. Os judeus não serão destruídos. Por quê? Você é a primeira opção. Vai lá e resolve. Se você não resolver, Deus vai dar a solução de outro lado. Vai acontecer a solução. Mas você e a sua família serão destruídos. Entendeu? Entendeu? Quer que repete? Quer que desenhe? Vou desenhar pro senhor. Vou desenhar. Mardoqueu está falando o seguinte: se a rainha Esther se omitisse, ela poderia se omitir. Ela é rainha. O Amã era primeiro-ministro. Ela poderia chegar para o Amã e falar: Amãzinho, vamos trocar uma ideia? Vamos fazer um acordo aqui? Eu sou judia. Você não me mata não, mata todo mundo lá. Ferra com todo mundo. Pode torturar, pode prender. O pessoal pode sair do país exilado, refugiado. Pode fuder com todo mundo, pode ferrar com todo mundo lá, pode fazer as injustiças que você quiser. Mas eu e a minha família, você não faz nada com a gente não, tá? A mãe ia falar: beleza. Só que depois que o Amã tentasse destruir os judeus e não ia conseguir, a rainha Esther ia morrer. Não naquele momento, mas no futuro. E olha só, nesse momento a rainha Esther, ela não tinha filho. Ou seja, não seria naquele momento, seria depois. Por quê? Porque o mal ele não esquece. Ele não esquece. Ele vai tentar destruir. Quando eu falei que o senhor já tinha passado do Rubicão, não pense que o senhor vai fazendo um acordo com o mal que eles vão esquecer do senhor. Eles
tem que destruir, porque qualquer pessoa que se insurja contra o mal, qualquer pessoa que faça parte do reino de Deus, do reino do bem, ela tem que ser destruída pelo mal. E tem vários exemplos aqui, depois eu vou falar disso. Então a rainha Esther, ela não tinha filhos e tal, isso ia acontecer depois. O povo judeu não iria ser destruído, mas existe no julgamento espiritual uma divisão entre essa guerra que eu falei, entre o reino de Deus que vai avançando e o reino do diabo que vai. Uma guerra, existem lutadores, existem guerreiros. Eu, por exemplo, sou um guerreiro do reino de Deus, muito bravo, muito valente. Estou lá na linha de frente lá, ou aqui, né? Então eu faço parte do exército de Deus. Sou um soldado, modéstia à parte, bom. Então Deus está me olhando, me protegendo. Se eu faço um acordo com o mal e eu sigo as ordens do diabo, eu passo a ser de propriedade, servo do diabo. Eu deixo o reino de Deus, o exército do reino de Deus, e passo a ser do exército do diabo. Ainda que eu esteja temporalmente, aparentemente, no exército de Deus, falando de Deus todo dia, blá blá blá, com a Bíblia debaixo do braço, um montão de coisa. Espiritualmente eu estou debaixo da responsabilidade do domínio do mal. O exército de Deus, Deus faz o que Ele quer com o exército dele. Ele trata. A pessoa fez uma contravenção, Ele dá uma punição, mas a pessoa continua no exército. Ela tomou lá 1 dia, 2 dias de cadeia lá, tomou uma suspensão, alguma coisa, serviço extra, um pernoite. Mas ela saiu dali, ela continua no exército de Deus. É um soldado importante. A pessoa deserda do exército de Deus, ou trai o exército de Deus e passa por exército do diabo, ela está no domínio do diabo. O diabo vai punir, ela não vai punir, não vai matar, nunca vai matar, vai destruir. O exército não quer alguém no exército dele, o diabo não quer alguém no exército dele que tenha um vínculo, que tenha uma mente, que tenha um mínimo de relação com o reino de Deus. No exército do diabo ele só quer pessoas de qualidade. Exército de Deus não, exército de Deus entra qualquer um, até eu entrei. Qualquer um entra no exército de Deus. Um pouquinho de boa vontade lá, você entra no exército de Deus. O diabo ele só quer pessoas de qualidade, pessoas que sejam extremamente ruins. E elas fazem testes para que o diabo comprove que elas não têm um mínimo de caráter. E eu não estou falando só de corrupção, nada, eu estou falando de crime de sangue. Que eu já comentei lá, já escrevi para o senhor, principalmente relacionados a crianças. O exército do diabo, ele é selecionado para ter pessoas que não têm um pingo de senso de justiça. Eles têm que ser totalmente injustos. Eles têm que cometer injustiça. Príncipe, você cometer uma injustiça contra alguém ruim é fácil. Para mim não. Para a maioria das pessoas é fácil. Você vai cometer uma injustiça contra um pilantra qualquer, é uma injustiça, mas aí a pessoa se ilude de que aquilo foi por um motivo bom, beleza. O problema é você cometer uma injustiça contra alguém inocente. Tem que ser pilantra demais, tem que ser muito injusto, não tem nada no coração, nenhum resquício de Deus, do Espírito Santo no coração. Então esses testes, eles acontecem para que o mal ele cometa injustiça contra as melhores pessoas, as mais inocentes, e principalmente contra as crianças. Então eu cito 2 exemplos, tanto da Flor de Lis, que o exército do diabo conseguiu colocar na cadeia junto com as filhas dela, que pessoas inocentes, que só fazem o bem. Conseguiu fazer isso através da bancada cristã. Aí o diabo chega para Deus e fala: aí, ó, uma das suas melhores servas lá no Brasil eu coloquei na cadeia através dos cristãos.
É um argumento para ele tomar a posse do Brasil. Por isso que eu falei que se ela fosse presa, o senhor ia ter problema e ia começar uma guerra civil nesse país. E eu não retiro a minha palavra. Ela está presa. A paciência de Deus está se esgotando. A minha também. Eu sei que a culpa não é sua. Só não tinha a ver diretamente com isso. Apesar de que foi a sua base que colocou ela na cadeia. Vou falar disso mais tarde. Eu vou falar da Flor de Lis provavelmente quando o Pacheco entrar no partido do Kassab. O PSD, que é o partido do pastor Anderson. Vai ser isso agora. Voltando ao assunto. Pois bem, o diabo ele precisa de pessoas injustas, totalmente injustas no exército dele. Então, quando uma pessoa deserda do exército de Deus e passa para o exército do diabo, o diabo mata, o diabo destrói. Ele pode destruir. Ele chega para Deus e fala assim, ó, não é mais do exército de Jesus. Nesse caso, quando eu falo reino de Deus, exército de Deus, eu estou falando de Jesus, porque nesse ponto de vista, Deus Pai, ele é juiz imparcial. Ainda que ele seja justo, ele é imparcial, ele segue a lei. Então o diabo chega e fala, ó, essa pessoa não é mais da sua jurisdição, ela é da minha, eu faço com ela o que eu quiser. Por isso que eu falo que o senhor toma cuidado. Quando eu falei com o senhor, que eu mandei um e-mail, que o senhor saiu do hospital por causa do soluço, eu falei, cuidado com essa reunião. Cuidado com essa reunião, porque o senhor vai decidir o que o senhor vai acordar. Eu já sabia disso, mas eu não preciso te falar. A minha atribuição não é te explicar. Minha atribuição é só falar. Só acredita se quiser. Não tem que te explicar nada. Estou te explicando isso aqui, não sei porquê. Também não estou preocupado se o senhor vai resolver ou não. Alguém vai resolver. Se ninguém resolver, Deus desce do céu aqui e resolve. Ele não precisa disso. Não precisa descer aqui do céu, mas vai ser resolvido. Não toma cuidado com as suas decisões, com os seus acordos. Eu não sou contra esse acordo que o senhor fez. Escrevi para o senhor, falei, não sou contra. Faço o que o senhor, dentro do seu entendimento, achar melhor. O senhor tem a sua atribuição, eu tenho a minha. Eu sei do meu ministério. O que eu faço? O senhor tem a responsabilidade de cuidar do Brasil, limpar o Brasil. Vai fazer isso rápido, bruscamente, devagar, o senhor vê, mas toma cuidado com as suas decisões. Porque o mal ele não faz acordo que ele não saia beneficiado e a outra parte prejudicada. Como o senhor não tem muita experiência, eu acredito que o senhor não que tenha errado no acordo, na decisão em si, mas na decisão de fazer o acordo, mas o acordo, os termos dele, muito mal feitos. Vou explicar isso depois. Talvez até em outro vídeo que eu já falei pra caramba. E não passei nem do tópico 1. Tem o 2 e o 3 ainda. Pois então, já falei da Esther, não sei se eu falei tudo não, mas acho que deu pra entender. A Esther, ela não tinha filhos, mas ela viria a ter depois e o mal ia atacar ela. Por isso que eu falo que o senhor toma cuidado. O senhor não está lidando apenas com o senhor, está lidando com a sua família. Por quê? Vamos supor que o mal ele consiga te destruir. Se o senhor quiser, se o senhor deixar. Lógico que os seus filhos, a sua família, vão tentar defender o senhor, levantar o seu legado, que o senhor foi uma pessoa boa e tal. Ele destrói todo mundo. É para não ter problema, porque na história o senhor vai ser considerado um dos piores presidentes que o Brasil já teve. Entende isso? É família. O Mardoqueu falou família. Você e sua casa. É lei. É uma lei porque o crime organizado ele trabalha assim. Ele trabalha destruindo tudo. E tem que destruir. Ele não pode admitir uma pessoa bater de frente com o crime organizado. Igual o Lula. O Lula, quando ele criou a PEC 45, se não me engano, de 2004? Acho que foi 2004. Criando o CNJ,
batendo de frente com o judiciário, botando um montão de limitação no judiciário. Rapaz, o pessoal não esqueceu não. Fizeram um acordo com ele ficou tudo legal e tal, mas o pessoal não esquece não. Mariana, eu ia contar um cenário que teve com a Dilma uns 4, 5 dias antes de Mariana, que eu intervi lá e resolvi uma situação lá. 4, 5 dias depois eles foram lá e destruíram Mariana. A questão de Mariana era uma cidade ligada à Igreja Católica, Ouro Preto, aos maçons satanistas. Eles entraram em guerra, teve um montão de parada lá por conta que os papas nessa época tinham colocado que a maçonaria era do diabo e tal, continua sendo. Então um bispo do Recife e outro de Mariana, eles começaram a bater de frente com a maçonaria. Teve uma guerra lá, deu até tiro, morreu umas pessoas e tal. O que acontece? A maçonaria não esqueceu não. Mais de um século depois, 1 século e meio, ela foi lá e destruiu Mariana. Não esquece não. Destruíram Mariana com a ajuda da Igreja Católica, pra você ter uma ideia. Esse fato, ele é um exemplo também, porque o Dom Pedro II, que não era maçom, pelo menos eu não estou sabendo que ele é maçom, ele interviu contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, os bispos, esse de Recife, de Mariana, eles estavam proibindo os maçons de frequentar a igreja, um papo desse. O Dom Pedro II foi lá e defendeu a maçonaria contra a Igreja Católica. Depois a maçonaria foi lá e meteu os ferros nele, derrubou ele. Você está vendo como é que se defende mal, faz acordo com o mal, você dá força para ele depois de ferrar. Então, toma cuidado com isso. Então, terminando o caso da Esther, vamos falar aqui do Nabote. O Acabe foi um dos piores reis de Israel. Eu estou falando tudo isso aqui, presidente, focado nos seus atos. Então estou dando exemplos, explicando teologicamente, espiritualmente o que o Senhor está fazendo. Por isso estou dando exemplos. Então pense no Senhor. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Casado com a Jezabel, um monte de profeta de Baal, perseguição contra as pessoas que serviam a Deus. O Elias chega e fala assim: ó, vocês estão pensando que está tudo bom? Essa economia aí vai se lascar, não vai chover mais não. Não adianta vocês achar que está servindo esse Deus aí, está servindo o mal que vai dar certo não. O pessoal vai passar fome, vai reclamar, vai bater panela na rua, não vai chover. Vocês têm que servir a Deus. Servir a Deus não é ficar de blá 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 não. Servir a Deus é servir a verdade e a justiça. É impedir que o mal cometa injustiças. O mal comete injustiças através da mentira. A verdade e a justiça sempre vão ser mais poderosas que a mentira, que a injustiça. É só lutar pela verdade e pela justiça, que a mentira e a injustiça acaba. É simples, não tem muita dificuldade nisso. Lutar que eu falo, não ficar pegar o microfone e falar, não, lutar mesmo. Então Acabe, o Elias chegou lá e falou assim: ó, acabou com essa brincadeira aí. O Acabe era um bundão, a Jezabel comandava em tudo, fazia o mal que ela queria. Aí Deus está vendo tudo. Elias chegou lá, falou, passou 3 anos e meio. Todo mundo se lascando. Depois o Elias vem e mata 450 profetas de Baal. O Acabe viu tudo aquilo
Falou, nossa, que legal e tal. Aí chegou lá, falou, não, agora vai ser, foi lá com Elias, entrou na cidade, Elias correndo, o Acabe lá na carruagem dele, agora eu vou parar de servir Baal, vou servir a Deus. Aí chegou na casa dele, a Jezabel falou, hein? Não, vai continuar servindo Baal. Ele matou 450, mas nós arrumamos mais. Tem mais por aqui. Vai servir Deus nada não. Aí foi, abaixou a cabecinha dele e seguiu a Jezabel. Beleza. Não tô falando isso em relação à dona Michele não. Gosto muito dela. Vou falar dela depois. Vou falar dela. Só tinha que ouvir mais a sua esposa. Uma mulher santa e de oração. Vai te procurar conselho com bruxo, com feiticeiro, com satanista, procura conselho com a sua esposa. Ela vai falar muito, vai te dar um conselho muito melhor. Pôncio Pilatos, que era um pilantra satanista, Jesus chegou a falar dos sacrifícios que ele fazia na Torre de Siloé. O cara era satanista, matava pessoas. Deus mandou um sonho para a esposa dele, para ela falar com ele, para ele não cometer injustiça. Então não faz acordo com esses sacerdotes pilantras não, meu cara. Liberta o cara lá, o Nazareno. Nazareno. Jesus. Então se Deus falou com Pilatos através da esposa dele, que era pagã, você acha que Deus não vai falar com o senhor através de sua esposa? Vai. Não segue conselho de pilantra não. Segue conselho da sua esposa. Procura aí um montão de sacerdote bom. Gosta do Silas Malafaia? Beleza, tá, mas procura uns outros aí que são. Na abundância de conselhos está a sabedoria. Procura outros, né? Vai se dar bem. Então, voltando aqui para Acabe. Aí o Acabe passou anos cometendo injustiças. Teve 3 anos e meio do Elias. Depois teve mais um tempo lá. O Elias subiu pro céu. Deus em momento nenhum passou o cerol no Acabe. Quando o Acabe resolve meter o olho na vinha do Nabote, aí a Jezabel falou, meu maridinho quer a vinha do Nabote, então eu vou montar um julgamento judicial, fraudado, cheio de vício, igual os meus processos, igual os processos de um monte de gente aí. Acabe lá, o Acabe não participou não. A Jezabel lá com os juízes, com as testemunhas, com as provas fraudadas, eles lá, o Acabe fingindo que não tá vendo, não tô vendo nada não é nem comigo. Aí o Nabote acabou morto, né? Foi condenado, judiciário corrupto, foi condenado. O Acabe ficou lá, fingiu que não viu, se omitiu. Aí, nesse momento, depois de décadas, Acabe ficou, se não me engano, 40 anos no poder, 40 anos fazendo merda. Quando ele mexeu com o ungido de Deus, ungido não, Nabote não era ungido, era simplesmente um cara justo. Mexeu com um cara justo. Ai, Deus passou o cerol nele. Falar pro senhor, presidente Bolsonaro, não mexe com quem é justo não se omite não. Se omitir já tá ruim. Agora não prejudica não. Eu tô falando isso porque esse vídeo que eu tô fazendo, o objetivo principal dele é o TRF6, criação do TRF6. Se o senhor sancionar o TRF6, o senhor tá me prejudicando. Não vai dar certo. Tô te falando que não vai dar certo. Com o TRF6, no TRF1, não importa, eu vou ganhar o processo, já falei isso. Não tô preocupado com isso. Não tô aqui pedindo pro senhor não fazer isso para me ajudar, porque sinceramente é o senhor que precisa da minha ajuda. Não sou eu que preciso da sua. Já passei por 4 presidentes corruptos, eles lutando contra mim. Passei e eles se lascaram. O Temer ainda não se lascou, mas vai pro inferno a eternidade inteira, então não me preocupo com isso. Então não tô precisando do senhor.
tô fazendo esse vídeo pro senhor não fazer a merda que tá pensando em fazer, que houve acordo, porque foi aprovado em votação simbólica, houve acordo que só vai te ferrar. Então, voltando aqui pro Nabote, vou contar um outro cenário aqui. Aproveitando o Nabote, eu vou contar até 1 hora de vídeo. Eu vou terminar esse vídeo, é só o tópico 1. Depois eu faço um segundo vídeo com o tópico 2. Depois eu faço um terceiro vídeo com o tópico 3. Depois eu faço um outro vídeo com a geopolítica da China. Que teve um cara aí que falou que a Venezuela não vai invadir o Brasil, que isso é papo furado, que a China não vai invadir o Brasil, tal. Beleza, vou ter que desenhar agora, né? Vou desenhar. Cara, inclusive a fragata era da inteligência da Marinha e eu era marinheiro. Beleza, vou desenhar. Então agora eu só vou finalizar essa questão aqui. Então vamos falar do Lula. Por o caso do Nabote, vou te dar um exemplo. Eu ia falar do Lula de uma forma mais geral, eu ia contar toda a biografia dele relacionada ao mundo espiritual, não o mundo temporal, porque todo mundo conhece a biografia dele, o mundo espiritual. Mas um ponto é importante, foi a hora que Deus entregou o Lula pro diabo. O Lula não era uma pessoa ruim, ele se tornou uma pessoa ruim. O Lula, ele cometeu a pior injustiça da vida dele. Tinha um montão de corrupção no PT, o PT sempre foi lá, tinha corrupção no governo, então o pessoal não sabia direito. Só que antes do Lula se tornar o cara, que o Obama falou que ele era o cara, antes de ele ter toda essa repercussão no mundo inteiro, todo mundo adorando ele e tal, por que ele teve isso? Porque a gestão dele no Brasil era boa? Não. Foi porque mataram um cara chamado Jean Charles de Menezes, lá na Inglaterra. Mataram o cara injustamente, a família do cara continua pobre até hoje. A Rede Globo fez um filme mais ou menos dizendo que ele era um pilantra, o Jean Charles era um malandro, pilantra, o cara era tímido, bobo, medroso. Tanto é que ele correu. Só que aí a Globo vai falar, fez um filme como se o cara fosse... A Globo só não falou que ele era terrorista mesmo. Mas tudo bem. O Lula, quando ele resolveu trocar a atribuição e o dever dele de defender o povo brasileiro e reivindicar da Inglaterra pelo menos uma indenização simbólica, que seja simbólica, não precisa assim declarar culpado, não. A Inglaterra foi a Scotland Yard, ela errou, não precisa, mas pelo menos nós não erramos, mas como nós somos muito ricos, nós vamos dar aqui um dinheirinho aqui para a família do cara, né? O cara tava na Inglaterra, não era para se divertir, não, para trabalhar, para mandar dinheiro para a família dele no interior daqui de Minas Gerais. O Lula não fez isso e trocou para dar uma voltinha de 5 minutos na carruagem com a rainha Elizabeth II. Trocou, simplesmente trocou. E aí ele passou a ser da nobreza. Aí tudo quanto era país ele era bom. O Obama falou que ele era o cara. Passou a ser de um nordestino pobre, da realeza. Agora sou da realeza, andei de carruagem. Não é qualquer chefe de estado que anda na carruagem da rainha, não. Tem que ser bom. No final das contas ele foi pra cadeia, né? E se não abrir o olho vai ficar pior. Então, o presidente, essa omissão do presidente Lula, eu digo presidente porque eu sempre fui petista, ainda sou filiado no PT, não consigo me desfiliar do PT. Eles não deixam o filiado que quer sair, nem o PT nem a Justiça Eleitoral deixa, porque senão o PT já deveria estar com pelo menos metade dos filiados que ele tem, mas a Justiça não deixa. Eu sempre chamei o Lula de presidente, então, apesar de eu considerar ele um bandido, né? Um dia eu conto aí, talvez no outro vídeo eu conte a história espiritual dele e tal, e falo essa questão, porque é bom para o senhor aprender, porque eu preciso te explicar o que aconteceu na minha etapa com o Fernando Henrique, com o Lula
com a Dilma e com o Temer, porque o senhor acha que eu tenho essa interação com o governo, começou em 2019. Não, eu tenho muita experiência. Então os erros que o senhor está cometendo, eu já vi outros cometer. Já falei, já insisti, por isso que assim, de 10, 15 anos pra cá agora eu já tô meio impaciente com o senhor. Porque eles pelo menos eram ateus, né? Ateus e satanistas. O senhor é cristão. Então não tem que ficar insistindo muito com o senhor não. Com eles eu tinha que explicar, detalhado e tal. Com o senhor não tem muita essa paciência não. Pois bem. Então o Lula se omitiu com o Jean Charles Menezes e se ferrou. Então o senhor não se omita não, tá? Aliás, não continue se omitindo. Se omitiu, o senhor já está se omitindo há muito tempo. Pois então, já falei do tema, do acordo, do recuo, da submissão. Já falei tudo. Vou mandar esse vídeo para o senhor. Em outra ocasião eu vou fazer o tópico 2, depois o tópico 3, depois a geopolítica. E tem que ser assim, se eu for fazer tudo vai dar umas 4 horas de vídeo, tá? Fica com Deus. Gosto do seu governo, sou seu fã, sou bolsonarista. Acho que você está fazendo um governo incrível. Incrível. O governo que você está fazendo, o seu governo está incrível. Muito bom. Só que o diabo é astuto. O reino das trevas é esperto. O crime organizado tem experiência, tem força. Então eu tenho que te falar onde o senhor está errando, porque às vezes o senhor dá um vacilinho, rapaz, um vacilinho do Lula, andou 5 minutos na carroça da rainha, se fudeu. Então existem questões no mundo espiritual que a maioria das pessoas não percebem. Eles não percebem. E o senhor está cometendo erros. Eu ia falar do André Mendonça lá na frente, já vou adiantar aqui. Aliás, eu vou falar lá depois com mais detalhes, mas vou falar aqui. André Mendonça é um homem justo. Se o senhor der uma punhalada nas costas dele, nem pensa nisso, presidente. Nem pensa nisso. Não pensa nisso não. Nem pensa nesse negócio não. Vai se dar muito mal, mas muito mal mesmo. Então fica com Deus aí, vou terminar esse negócio. Depois eu falo os detalhes. Explico detalhadamente a questão do André Mendonça, temporalmente e espiritualmente. Tchau pra vocês.